FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Não tem país no mundo onde a obesidade não esteja aumentando. Ela já atinge um quarto dos brasileiros e mais de 40% em países como Estados Unidos e a Inglaterra. Nós temos hoje mais ou menos 20% das pessoas no mundo com obesidade. Falando de saúde, eu acredito que quando eu cheguei nos 30 anos eu visualizei, que eu preciso envelhecer bem, cuidando do meu corpo, fazendo exercícios, né? Então, não me viso sendo um cara magro, não vou mudar minha fisionomia, não tenho essa visão, mas eu acredito que após os 30 anos eu comecei a entender que eu preciso redobrar a atenção com a saúde, né? Então, eu comecei a entender que fazendo pilates, musculação, isso a longo prazo vai me trazer benefícios. E se eu não fizer isso, provavelmente eu possa ter problemas de saúde. É física, gente. A gente é mais pesado, então, obviamente, a gente pode ter problemas, de artrite, artrose, alguns problemas graves de saúde. A obesidade tem esse viés e a gente precisa cuidar muito. A obesidade resulta de um desbalanço energético no organismo. O indivíduo só desenvolve obesidade se o consumo calórico dele, ao longo do tempo, for maior do que o gasto energético. Nós só adquirimos energia no nosso corpo quando nós comemos alguma coisa. Portanto, a porta de entrada é uma só, comida. Mas a porta de saída, o gasto energético, ele é dividido em várias funções. Por exemplo, quando eu faço exercício, quando eu corro, quando eu subo escada, quando eu nado, eu estou gastando um pouco mais de energia por causa do envolvimento muscular. Eu gasto também energia para que o meu coração possa bater, para que o meu pulmão possa respirar, para que a minha pele possa substituir essas células, que todo dia a gente está trocando de células na pele, no intestino. Então, a própria renovação de tecidos no nosso organismo consome energia. E regular temperatura é um mecanismo muito importante de gasto energético. Sempre que eu estou exposto a uma temperatura baixa, eu tenho que aumentar a minha produção endógena, a minha produção própria de calor, e, ao fazer isso, eu gasto mais energia. A obesidade vem aumentando em todos os países do mundo, não é? É por isso que nós chamamos de pandemia de obesidade. No Brasil, nos anos 70, nós tínhamos 7 ou 8% da população adulta com obesidade. Hoje a gente já tem mais de 20%, chegando quase 25% da população. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros praticamente convive com obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial e complexa, porque ao se tornar obeso, o indivíduo acaba afetando vários outros órgãos do seu corpo. Então não é apenas o tecido adiposo que está alterado, mas vários outros órgãos. Isso explica, por exemplo, o fato de que pessoas que têm obesidade têm o maior risco de desenvolver diabetes, têm o maior risco de desenvolver hipertensão, têm o maior risco de desenvolver distúrbios cardiovasculares que podem levar a um infarto do miocárdio ou a um acidente vascular cerebral, o derrame. Um dos órgãos afetados é o nosso cérebro. O cérebro é rapidamente afetado no curso da obesidade. E a região do cérebro que é mais afetada é o hipotálamo. Exatamente porque no hipotálamo estão os neurônios que controlam a fome e o gasto energético. Se o indivíduo passa a se alimentar mal, ele danifica esses neurônios. Os neurônios não conseguem controlar bem a fome e o gasto energético, promove um desequilíbrio e isso aumenta ainda maior a chance e a velocidade com a qual o indivíduo desenvolve a obesidade. Agora, nos últimos 15 anos, mais ou menos, os pesquisadores começaram a notar e publicar estudos epidemiológicos a respeito disso, que pacientes que têm obesidade têm maior chance de desenvolver Alzheimer.
Isso mostra que todo o processo inflamatório sistêmico que acompanha o quadro de obesidade afetam outras regiões do cérebro, não apenas o hipotálamo. Afetam, por exemplo, o hipocampo. E o hipocampo é uma região do cérebro onde residem os neurônios que guardam as nossas memórias. Por causa do processo inflamatório da obesidade, esses neurônios gradativamente vão sendo danificados e o paciente, o indivíduo, acaba perdendo a sua capacidade de fixar novas memórias num primeiro momento e gradativamente vai perdendo, inclusive, as memórias mais antigas. Nós temos um CEPID financiado pela FAPESP, cujo foco principal é a obesidade. A pesquisa que nós desenvolvemos nesse laboratório tem por objetivo primário entender como que o hipotálamo é danificado durante o curso da obesidade. E como objetivo secundário, identificar potenciais alvos para desenvolvimento de fármacos que sejam mais adequados para tratar a obesidade. Eu acho que é importante a gente criar uma rotina de saúde, né? Seja pensando no equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio de tudo. Se todo dia você gosta de beber cerveja, beber muita coisa calórica, né? Refrigerante com açúcar, se você tem todo esse desequilíbrio, vai dar um problema. Tento equilibrar minha semana com a alimentação um pouco mais saudável possível que eu conseguir, né? Evitando comer coisas que eu sei que vão trazer problema no dia. Já comi alguma coisa calórica no dia. Então, durante o final do dia, eu vou diminuir. Né? E também algumas pessoas vão ter, né, vícios em comidas, em doces, e aí acho que o mais legal é procurar realmente um nutricionista, procurar um profissional, né, para conversar e tentar mudar algum desses planos do seu dia a dia para tornar um pouco mais fácil, porque esse equilíbrio não é fácil. Falar é muito simples, mas no dia a dia, a gente está viajando, está comendo, no lugar não tem nada saudável, apenas um salgado frito. Você vai acabar comendo, né? Mas aí é só pensar nesse equilíbrio no dia a dia de você tentar ter uma rotina mais saudável. Praticamente todos os países do mundo a obesidade vem crescendo. Também em quase todos os países do mundo o consumo de alimentos ultraprocessados vem crescendo. Então essa foi uma constatação que nós fizemos já há alguns anos, de que havia um paralelismo entre o aumento do consumo de ultraprocessados, ou seja, a substituição de padrões tradicionais de alimentação, no nosso caso arroz, feijão, carne, verduras, por essas fórmulas ultraprocessadas. Essas fórmulas contêm uma infinidade de produtos, né? Desde os refrigerantes, a várias bebidas açucaradas, até vários tipos de snacks, doces, salgados, comidas tipo macarrão instantâneo, comidas congeladas, produtos de carne reconstituída, tipo nuggets, hambúrgueres. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles são fórmulas que são consumidas do café da manhã até o final do dia, né? E essa substituição dos padrões tradicionais de alimentação por essas formulações que está na base da pandemia de obesidade. A gente sabe isso por conta de estudos como o Nutrinet Brasil, que tem demonstrado que as pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados têm um risco muito maior de desenvolver obesidade. E isso mesmo quando a gente controla outros fatores que, claro, produzem obesidade também, como atividade física, falta de atividade física, consumo de cigarros, consumo de álcool. Esses estudos todos controlam essas variáveis e concluem que realmente o aumento no consumo de ultraprocessados aumenta a obesidade. Há mais ou menos 30 anos atrás, foi descoberto um hormônio que é produzido no intestino. Ele se chama GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. Esse hormônio ele é produzido no intestino e ele entra na circulação e ele vai no cérebro. E ele age em neurônios hipotalâmicos. Exatamente os mesmos neurônios que podem ser danificados durante a obesidade. Com esse conceito em mãos, os pesquisadores de empresas farmacêuticas conseguiram desenvolver fármacos que são capazes de ativar o receptor de GLP-1 no cérebro e
esses fármacos reduzem a fome e os indivíduos perdem peso. Essa é uma nova classe de medicamentos para tratar a obesidade, que são chamados de agonistas de receptores de GLP-1. 2 deles já são aprovados para uso para tratamento de obesidade. Um deles se chama liraglutida e o outro se chama semaglutida, e os resultados são bastante bons. Eles não são suficientes ainda para reverter o quadro, em primeiro lugar, e eles não curam a doença. Isso significa que os pacientes são capazes de perder peso se eles estiverem tomando o medicamento. Porém, se eles interromperem o uso do medicamento, eles podem voltar a ganhar peso. Mas essa foi uma etapa fundamental na nossa compreensão de como, por meios farmacológicos, nós podemos controlar os neurônios do hipotálamo e quais os benefícios que esse controle traz para o tratamento da obesidade. Nós temos uma estrutura específica para difusão e disseminação de conhecimento. No âmbito dessas atividades, nós, por exemplo, trazemos crianças do ensino fundamental e médio aqui para dentro desse ambiente onde nós estamos agora, para o laboratório, e essas crianças recebem informações, é lógico que dentro de uma linguagem bastante simples e acessível a eles, a respeito de quão importante é entender a obesidade, entender diabetes, entender doença cardiovascular, o que é importante para prevenir isso, o quanto que as escolhas alimentares impactam no desenvolvimento dessas doenças, o quanto que a atividade física é importante. Infelizmente, os jovens contemporâneos, eles gastam cada vez menos tempo da vida deles praticando atividade física, como era no passado. Hoje, eles brincam usando o celular, brincam no computador e, obviamente, eles têm uma vida muito mais sedentária. Tá com o seu corpo em dia não significa você estar super magro e sarado, mas tá com o seu corpo em dia é tomar cuidado com o que você come, prestar atenção, estudar um pouquinho, né? Procurar ajuda para tentar entender um pouquinho melhor por que você tá gordo, se tem alguma doença, alguma coisa a mais. É se cuidar. A ciência para a sociedade, eu acho que ela tem um papel fundamental. Realmente, sem a ciência, a sociedade já teria ido embora, já teria sido extinta. Então, acho que a gente precisa, sim, prestar atenção aonde a gente está lendo, com quem a gente está estudando, né? Tem muita coisa na internet que, às vezes, não é real. Então, eu acho que a ciência tem um papel fundamental e a gente precisa, sim, prestar atenção nos dados. Os dados mostram uma pesquisa feita com milhões de pessoas, né? Então, quando os dados são mostrados para a gente precisa, sim, acreditar e tentar entender da melhor forma como melhorar isso, ou, se você não está entendendo nada, ir para um médico, procurar alguém que saiba mais sobre esse assunto. Então, acho que a ciência é primordial.